Aula de número 5, Geografia do Brasil, Estrutura Etária da População Brasileira. Então, vamos lembrar sobre pirâmide etária, né? Pirâmide etária, quando ela apresenta uma base larga e o topo vai afunilando, ela é de um país subdesenvolvido. E a partir do momento que esse país vai se desenvolvendo, essa base vai encurtando, vai aumentando um pouquinho ali a parte central, né, e o topo também. Por quê? Porque a população está, o país é desenvolvido, a população está vivendo mais, né, a população é bem informada, então, e vive, né, numa região urbana, então começa a ver a prática aí do controle de natalidade, não controle de natalidade do Estado, não controle da própria pessoa, né, de usar anticonceptivos, né, de evitar essa natalidade exacerbada. Então, é característica de país desenvolvido. Então, quando você olha para uma pirâmide etária, você já percebe se é de um país desenvolvido ou de um país subdesenvolvido. Aqui nós temos, nesse slide, nessa tela aí, duas pirâmides e a gente vê muito bem, né? À esquerda do país subdesenvolvido, né, que forma-se uma pirâmide praticamente perfeita, e a de um país desenvolvido já ali com a base mais estreita, o meio mais largo, e aí encurtando, mas não encurtando tanto até chegar no topo. Então, países subdesenvolvidos, a base da pirâmide mais larga, alta natalidade, muitos jovens de 0 a 19 anos. Estreitamento da pirâmide em direção ao topo, baixa expectativa de vida da população adulta e idosa. De um país desenvolvido, base da pirâmide mais estreita, né, ao contrário, alargamento da pirâmide em direção ao topo, maior expectativa de vida, né? Então, a do país subdesenvolvido vai sempre estreitando. A do país desenvolvido, ele vai alargando e depois gradativamente vai estreitando. E você vai perceber também aqui, né, que a faixa de 80, 84 anos é muito maior no país desenvolvido, né? A expectativa de vida vai ser bem menor aqui no país subdesenvolvido. A estrutura etária brasileira, né? Qual que foi a evolução dessa pirâmide brasileira? Como nós já vimos em várias aulas, o Brasil, né, ele está passando por uma transição demográfica, né? E nós estamos no período do bônus demográfico que eu vou apresentar para vocês aqui, que é um período bom. Por que é o período bom do bônus demográfico? Porque nós vamos ter uma diminuição da população que não é economicamente ativa e vão ter a maioria da população nessa faixa da população economicamente ativa, ou seja, a população adulta, a população que está trabalhando, a população que produz riqueza para o país. Então, quando você tem, por exemplo, um país que tem uma população jovem muito grande, essa população jovem, ela é dependente, ela precisa estar na escola pública lá, né? A maioria das pessoas estão na escola pública, então gera muitos custos, e a população idosa também gera muito custo. Então, um país rico, ele tem o problema de ter muita gente idosa, que gera muitos custos e vai diminuindo a população economicamente ativa. Apesar de não ter muita criança, tem muito idoso, e o idoso gera muito mais custos do que o jovem, né? Quando a gente pensa aí no ponto de vista de saúde. Só você imaginar quando vai fazer um plano de saúde, né? Um plano de saúde para uma criança vai girar em torno aí de 200, 300, tá? Do idoso, 1.500 e lá vai, né? Lógico, o plano de saúde não é bobo, não vai fazer um plano do mesmo. Então, isso só para você ter uma ideia de como custa muito mais o idoso, né? Além de custar na saúde, vai custar na previdência. E se você tem uma população economicamente ativa reduzida, né, você vai ter problemas de orçamento. Envelhecimento da população.
Então, queda da fecundidade, queda da mortalidade, aumento da expectativa de vida. Então, se você, né, está tendo uma diminuição da fecundidade, mas também da mortalidade, você vai ter um envelhecimento da população, já que essa população está vivendo mais, né? Você não está tendo um crescimento da população, né? Então, é aquela mesma população que está ali, e gradativamente ela vai envelhecendo. Então, você tem uma população jovem, aí você, com o passar do tempo, vai ter uma população adulta e uma população idosa futuramente. O bônus demográfico, predomínio da população ativa de 15 a 64 anos, né, que é agora, né, antigamente era 50 anos, né, agora é 64 anos, e caminhando aí para 70 anos, né, tem muita gente que vai chegar aos 70 anos, né, em forma, podendo trabalhar, não como antigamente, que a pessoa chegava aos 60 anos já estava destruída. Então, a maior parte da população está dentro nesse rol aqui de 15 a 64 anos. Mais trabalhadores, maior arrecadação de impostos e menos gastos. Então, é exatamente quem está fora da PEA, que é a população economicamente ativa, que vai gerar mais gasto. Então, quando você tem uma população que a maioria da população está ali na população economicamente ativa, ela produz mais, paga mais impostos e gera menos gastos, tem menos custos. Então, para o Estado, é o melhor, é a melhor situação. E o Brasil está nesse ponto, né? Acontece que no Brasil a administração pública é tão ruim que não consegue nem aproveitar esse momento bom aqui, que é essa característica demográfica do Brasil. E aí, o que é após o bônus demográfico, né? Nós vamos chegar a isso, né? Com certeza, né? Com os níveis, né, de fecundidade da população brasileira, um dia nós vamos chegar ao ponto que nós vamos começar a diminuir a população economicamente ativa e um aumento da população idosa, porque no Brasil a taxa de natalidade está abaixo do que é necessário para manter estável. Para manter estável, tem que ter uma média de filho por mulher de 2,5 filhos, 2,6 mais ou menos. O Brasil está em 1,9 com tendência de queda. Então, acredita-se que futuramente nós vamos ter um problema quando a gente chegar nesse período após o bônus demográfico, que é o período que nós estamos agora. Então, no pós-bônus demográfico, o que vai acontecer? Redução da população economicamente ativa e aumento da população inativa, que é acima de 65 anos de idade. Menos trabalhadores, menos arrecadação de impostos e mais gastos estatais. Então, o Estado está preocupado com isso, né? Com esse pós-bônus demográfico. Nós estamos aqui, vamos futuramente passar por aqui. Por isso que o Estado tem que se preparar para esse período posterior a esse bônus demográfico. E a tendência demográfica brasileira é que isso aconteça mesmo. Nós estamos caminhando, né, cada vez diminuindo a natalidade, e quem vai ser o adulto do futuro? A criança de hoje. Se não tem muita criança hoje, nós vamos ter menos adultos amanhã. E esses adultos de hoje vão ser os velhos de amanhã. Então, a tendência é que diminua a população economicamente ativa e aumente a inativa. Lógico que a economicamente ativa vai ser maior ainda, porém, não com a capacidade de sustentar toda a população, porque é a população economicamente ativa que paga os impostos, que contribui para a Previdência para poder pagar a Previdência, né, dos aposentados, pagar os custos da saúde dos mais idosos e das crianças, e a escola das crianças também. Os gráficos a seguir, extraídos do sítio eletrônico do IBGE, apresentam a distribuição da população brasileira por sexo e faixa etária no ano de 1990 e por projeção dessa população de 2010 a 2030. Então, nós vamos ter vários gráficos aqui. Este aqui é de 1990, você vê aí bem largo, mas já com uma tendência aqui de encurtamento aqui das criancinhas mais jovens, né? 5 anos ainda está aqui para frente, de 0 a 5 anos. Então, já há uma tendência de queda.
Aí, em 2010, né, nós já vamos tendo esse achatamento aqui da base e um alargamento. Isso aqui mostra que nós estamos na fase do bônus demográfico, então diminuindo a população jovem e aumentando a população adulta. 2030 é uma projeção de como será, né? Então você vai ter essa pirâmide como se fosse uma pirâmide mal feita, né? É praticamente reto aqui, né? Reto aqui, né? Ainda largo aqui, mas com um aumento muito grande da população inativa, que é aqui de 70, 75, 80 anos. E lógico, olha só aqui, mais mulheres do que homens. Por que mais mulheres do que homens? Porque as mulheres se cuidam mais e a tendência é que elas tenham uma longevidade maior. Né? Elas se cuidam, elas vão ao médico, o homem não costuma fazer. O homem só vai ao médico, é tendência, né? Não todos. Né? Quando. Você já se cuida, né, Oi? Benê? Você já se cuida, né, Benê? Você é um homem diferenciado. Ah, eu me cuido, eu me cuido. Por isso que eu vou viver até 140 anos. Vou ter que maturar. Dando aula ainda. Essa Nossa, é ela é a aula louca. sobre. Benedito, se eu não morrer até lá, eu me mato. Fica Ô, tranquilo. louco, o mundo vai se transformando, tá tudo é novidade, né? Você não vai enjoar desse mundo, não. Não, eu Vai. quero me enjoar de você, entendeu? Então, ó, então, mas a tendência é, ó, olha só, então, se a mulher vive mais do que o homem, então essa mulher, ela vai ficar viúva, né? Ela pode até arrumar um namorado novo lá com 90 anos, 110 anos, né? Já pensou? Começando uma história de amor nova a 110 anos? Não, mentira, com 70 anos tá bom, né? Então, a partir da comparação das pirâmides de 1990 com as projeções até 2030, considerando-se os processos de formação da sociedade e da população brasileira, é correto afirmar que a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida em que melhoram as condições de vida da população. É isso que acontece. Conforme o país vai se desenvolvendo, vai melhorando as condições e vai aumentando a expectativa de vida. E a expectativa Benê, de vida do Brasil tem aumentado muito. Sim, eu entendi porque A, mas pode explicar por que não seria B? de, B de bola? de bola. A população do país tende a diminuir na medida em que. Não, não tem uma diminuição da população. Você tem a população não está crescendo tanto quanto antes, mas também não está diminuindo, entendeu? Por exemplo, você tem a taxa de natalidade e mortalidade, né? Que aí, então, estão nascendo menos crianças, mas, né, estão morrendo também estão morrendo menos pessoas, ou seja, a expectativa de vida está maior. Então, é o crescimento que vai estar desacelerado, mas não vai estar havendo uma diminuição da população. A população continua crescendo, só que numa velocidade menor. Né? No início do século, quando as pessoas tinham lá 12, 13 filhos, uma mulher tinha uma média de 7 filhos, né? 7 filhos na vida, esse crescimento da população era muito grande, né? Quando começou a diminuir a mortalidade, o crescimento foi muito grande. Aí vai haver uma curva para baixo, mas só que continua crescendo, só que menos do que antes. Então, por isso que não é a B, porque ela está falando que a população do Ah, que país vai tende diminuir, né? a diminuir a população. E não diminuir a Entendi, população, mas sim o crescimento. Mas continua crescendo. Entendeu? entendi. Analise o gráfico a seguir. Então, aqui nós temos a risquinha pretinho de 1960 e de 2010. Está mostrando claramente, né? Olha só, 60, né, era um país subdesenvolvido, aquela pirâmide quase que perfeita. 2010 já aqui com esse achatamento aqui, ó, menos crianças. Então, característica de país
que está em desenvolvimento, diminuição da população jovem, né? Considerando os indicadores apresentados no gráfico e as atuais mudanças no processo de envelhecimento da população brasileira, é correto afirmar que a taxa de fecundidade no Brasil vem declinando, o que nós vimos lá, a base achatou. E a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças, com certeza. Contudo, esse processo de envelhecimento populacional não ocorre de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras, né? É o que a gente sempre fala, quando você analisa o Brasil é um país continental, então um gráfico do Brasil, às vezes, não é refletido lá no Nordeste. No Nordeste, onde o grau de desenvolvimento é menor, você vai ter uma população jovem maior do que no Sudeste. Então, políticas públicas têm que levar em conta as diferenças de cada região do Brasil. Então, agora, enfim, terminamos. Tchau. Bom almoço.